Olá, bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui nessa manhã, dividindo este painel com as doutoras Carla e Maureen. Muito obrigada por estarem aqui. Quero também agradecer ao Josier, o Rodrigo e toda a equipe do FIS pelo convite e pelo aceite das duas convidadas estarem aqui com a gente. Então, nos próximos 40 minutos, nós vamos conversar um pouco sobre Accountable Care Organization, as ACOs. Por que é importante nós falarmos disso aqui no Brasil? Nosso país é um país em desenvolvimento, nós temos sérios problemas de financiamento à saúde, tanto no setor público quanto no setor privado, e precisamos sempre estar de olho em iniciativas que possam trazer melhores resultados em saúde e usar os recursos de forma bastante inteligente e racional. As Accountable Care Organizations, elas têm uma proposta de utilização melhor desses recursos na medida em que nós não temos uma rede ampla de serviços. O paciente, ele não deve ficar solto e buscar os serviços conforme sua autopercepção, então exige uma navegação, exige uma mudança de propósito. Muda-se o jeito de negociar, muda-se o jeito de pagar, muda-se o jeito de medir os resultados em saúde e de avaliar a percepção dos beneficiários em relação ao cuidado que eles recebem. Bom, são muitas mudanças. E para isso, em meu entendimento, é preciso encontrarmos pessoas, prestadores, que participem com o mesmo propósito, com a mesma finalidade, de entregar o triple aim, ou seja, mais valor nesse cuidado, maior qualidade no cuidado, melhorar a percepção de cuidado pelas pessoas num custo que seja justo, não tenhamos tantos desperdícios na área da saúde. Mas, para aprofundar este tema, eu vou iniciar o debate aqui com as nossas convidadas, provocando primeiro a doutora Maureen. A doutora Maureen é PhD em Economia pela The Johns Hopkins University e Educação Executiva pela Harvard Business School. É CEO da Acesso Global, uma organização sem fins lucrativos que se concentra em questões do sistema de saúde no setor público e privado em mercados emergentes, assessorando então os governos, as empresas, investidores e organizações sem fins lucrativos em várias questões de saúde e que tem foco na melhoria da gestão fiscal, na qualidade e no desempenho da área da saúde. Ela é também uma especialista em cuidados baseado em valor. Antes de fundar a Acesso Global, ela passou 22 anos no Banco Mundial, onde ocupou vários cargos, incluindo economista-chefe de desenvolvimento humano, gerente de economia e desenvolvimento humano na Europa Oriental, Ásia Central e economista principal na América Latina e Caribe. Foi membro sênior do Center for Global Development e anteriormente pesquisador associado do The Urban Institute. Trabalhando na América Latina, publicou também vários livros de saúde e crescimento, impacto das pandemias, economia de HIV/AIDS, política econômica da saúde e tem vários artigos publicados em vários tópicos da área da saúde. Vale a pena pesquisar os artigos e estudar sobre as publicações da doutora Maureen. Ela é membro da USAGA, da HBS-DINI e também de conselhos de relações exteriores. Doutora Maureen, seja muito bem-vinda e considerando toda essa sua experiência, o seu conhecimento na prática de ACO, o que não pode faltar na organização de uma ACO para que ela efetivamente seja considerada uma ACO e entregue o triple aim e tudo mais que precisa? Quais os paradigmas precisam ser quebrados para o sucesso dessa ACO? E se existe uma temporalidade, quanto tempo é necessário para que tudo isso se torne uma realidade? Fique à vontade. Muito obrigada, Vilma, e para as organizações de FIS. Estou muito feliz de participar nesse painel e sempre gosto de falar no Brasil. Prefiro lá que aqui, mas isso é melhor que nada, né? Mas ACOs é uma novidade que não existia 20 anos atrás.
saiu as preocupações nos Estados Unidos sobre a necessidade de aumentar a qualidade e controle de custo. E saiu do Obamacare, foi parte desse o AAA também, saiu dessa legislação. Então, o ACOs ainda é e foi uma experimentação na área de melhorar a qualidade para o paciente, enfocar no paciente. E eles saíram dos grupos de médicos que estão dando, que tem um grupo, mas não tinha uma gestão muito forte, não tinha informática adequada, não tinha informação suficiente sobre o que está acontecendo, o desempenho do grupo. Então, começou como parceria entre um plano, usualmente, e os médicos, e criaram uma organização para que tem mais qualidade, que vai aumentar a qualidade, vai aumentar gestão, e gestão é fundamental. Em fazendo isso também, o enfoque do AAA, com um enfoque muito forte em atenção primária e inovações na prestação de serviços de atenção primária. E, finalmente, tudo isso só pode fazer se tem um sistema de informática integrado, vinculado com o paciente, com financiamento e, finalmente, com o sistema de pagamento para os provedores. Porque, como no Brasil, a maioria sempre foi fee-for-service. Então, com uma estrutura ou organização, é uma parceria entre o grupo clínica e a gestão que vem de um grupo que está especializado nisso. E esse grupo de gestores, que usualmente está vinculado com um plano, ou vários planos, que não é somente uma, que esse grupo de médicos tem como parceria. Então, essa parceria, os planos trazeram uma visão de produtividade, de qualidade e de medir o que está acontecendo, de gestão e de informática. E, finalmente, como vão pagar a esses médicos, esse grupo de médicos. Então, sem essas 4 partes, o sistema de informática, uma reforma e inovação na prestação de serviços e na gestão mais forte e incentivos de pagamento, sistema de pagamento. E eu vou só tocar esse tema de pagamento e podemos falar mais sobre esses outros temas, porque todos são importantes. Mas, por exemplo, uma coisa que já está crescendo muito existe no Brasil. Tudo existe no Brasil. A gente tem que só encontrar. Mas o Pay for Performance, que é muito importante para dar incentivos. Segundo o Bundle Payments, que se usa para algumas coisas, que se usa captação e que se usa os orçamento global para hospitais, mas tudo isso são vinculados com a informática e as medidas de desempenho. E sem isso, não tem ACO. Isso são fundamentais em criar um ACO. Sem esses dados, não tem ACO, e essas outras partes que estão focando em qualidade, acompanhamento da paciente e coisas assim, são fundamentais. E podemos elaborar sobre todas essas 4 áreas, mas eu acho que isso é a parte fundamental dos ACOs. Ok, doutora Maureen. Obrigado, depois a gente volta, porque tem algumas questões que a senhora tocou e que vale a pena a gente aprofundar na discussão. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Carla, então, para que ela possa contribuir com a gente. A doutora Carla é diretora técnica aqui na ASC, é médica formada pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, tem especialização em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Central da Aeronáutica, também no Rio de Janeiro. Atua no mercado de saúde suplementar desde 2005 em operadoras
de medicina de grupo, cooperativas, autogestões, e nas áreas de regulação, faturamento, rede, organizando então todo esse cuidado da prestação do serviço. Quem é que cuida, como é que ele é oferecido, como é que a gente paga. Tem experiência também no desenvolvimento de novos modelos de remuneração, de novas formas de organização de sistemas e serviços de saúde para ofertar ao mundo das operadoras, e está nesse mercado aí há 16 anos buscando para que ele se torne cada vez mais sustentável, auxiliando, né, doutora Carla? E para iniciar, doutora Carla, a partir do que nós já conversamos, do que trouxe a doutora Maureen, quais os elementos são imprescindíveis para a gente implementar ACO aqui no Brasil, considerando a realidade do mercado, as necessidades dos beneficiários, dos prestadores, das operadoras de planos de saúde e, sobretudo, dos tomadores de serviço, as empresas? Muito obrigada. Obrigada, Vilma. Bom dia a todos. Obrigada, Maureen, pela oportunidade. E, Vilma, é super importante a gente trazer um pouquinho a realidade do nosso país, né? Nós somos, então, a 8ª maior população de mercado de saúde no mundo. Então, o Brasil ocupa uma posição importante. E somos a 4ª nação com maior número de médicos. Ou seja, alguma coisa tem que ser feita para que a gente torne, de fato, essa nossa atenção sustentável e uma qualidade na saúde entregue cada vez melhor para essa nossa população. Somos talvez o único, acho que somos o único país com uma atenção, um sistema de saúde integral gratuito. Do início ao final, vamos dizer assim, da atenção primária até a quaternária, mas lembrando que temos 47 milhões de vidas dentro da saúde suplementar, ou seja, dentro da saúde privada. E esse mercado precisa, de fato, ser reorganizado para que a gente consiga entregar melhor. A gente tem um perfil de paciente que hoje clama mais pela qualidade no atendimento. E eu acho que a nossa população médica conseguiu entender isso e está se movimentando para que traga isso de forma melhor. Para que a gente, então, consiga organizar essa saúde, traga uma ACO verdadeiramente para o Brasil, é fundamental que a gente tenha o que a Maureen trouxe, os provedores pactuando do mesmo conceito de atendimento, fazendo com que a gente tenha uma mensuração adequada e um desfecho clínico favorável do início ao final, então isso tudo vai ser muito organizado. E mais do que isso, se a gente está falando de uma população tão grande como a gente tem no Brasil, a gente precisa fazer gestão de saúde populacional. A gente precisa entender, de fato, quem a gente está tratando, de quem a gente está cuidando e as necessidades regionais. Né, Maureen? A gente tem um território gigantesco e, com ela, várias particularidades e várias situações de saúde colocadas nesse eixo. Então, é super importante para que a gente, então, crie e adeque as nossas linhas de cuidado, mas fundamental, Vilma, como você trouxe desde o início, que a nossa equipe técnica esteja, de fato, imbuída da mudança da filosofia de atendimento. Então, eu trato com uma porta de entrada adequada, eu faço prevenção, promoção de saúde, e eu tenho, então, uma jornada do paciente muito mais conhecida entre ambos, entre quem trata e o próprio paciente, que está pactuando essa atenção com ele. Né? Ou seja, eu tenho, como a Maureen trouxe também, uma atenção centrada no cuidado desse paciente. Ele tem que estar muito ciente do que está sendo feito com ele. E não, entre aspas, largado nessa jornada buscando esse atendimento. Eu tenho uma equipe integrada e, para isso, tão importante a tecnologia para nos ajudar, para fazer com que a gente entenda essa jornada, para que todo mundo tenha conhecimento do que está sendo feito e tratado com esse paciente. Eu acho que essas são os principais pilares para que uma ACO verdadeiramente aconteça no Brasil. Ok, obrigada. Tem 2 pontos que me chamaram bastante atenção na fala de vocês, né? A importância da mensuração, o pagamento por performance. Então, nós vamos ter os KPIs. Pergunta número 1. Como que a gente ajusta, Maureen,
Carla, esses KPIs do nível primário, secundário, terciário, como que nós colocamos isso em plataformas, como que a gente navega as pessoas, como que nós pactuamos isso junto com estes players que fazem parte da ACO, e aí olhando para os Estados Unidos e olhando para o Brasil. E um outro ponto que é fundamental é como que nós lidamos, Maureen, com a diferença da performance. Então, nós temos vários provedores, fazemos a mensuração da performance e encontramos gaps de cuidado, gaps, oportunidades onde nós podemos melhorar. Como é a melhor forma de lidar com esses gaps de cuidado entre esses provedores de forma ética e que realmente a gente promova, então, esse elevado cuidado. Maureen, pode iniciar, por gentileza. Ok, para bem certo da pergunta, isso é dentro de um ACO ou em geral? Dentro de uma ACO, falando sempre numa ACO. Perfeito. Não, porque eu acho que é factível fazê-lo dentro de um ACO, porque a ideia é que o grupo tem uma responsabilidade, uma accountability entre eles. Accountability é uma coisa que você vai ter penalidades ou vincular com performance. Então, isso é parte da ideia dentro do ACO. E com todas as medidas que tem, o KPI e outros, tem muitas, tem no âmbito de financiamento, também de atenção, também de administração. Tudo isso tem informação sobre isso. Não é uma coisa que não gosto disso, ou isso é errado, não. Tem a prática clínica, que é muito bem definido, e todo tem que seguir esses jeito do performance. Ou protocols. Obrigada. Usar a palavra em inglês ajuda. Não, esses protocolos são fundamentais. Então, o ACO, você sabe quem está seguindo com qual paciente, quais são os resultados com esses pacientes. Então, dentro do ACO, eles têm um incentivo muito forte de melhorar a prática clínica e a gestão ao mesmo tempo. E um jeito de fazer isso é algo que se chama shared savings. Isso é poupança dividida. Então, com essa gestão forte, com essa informática, com a mudança na prática, e também que tem uma população definida, como está dizendo que é a gestão população, né? Quando tem isso, você sabe quais são as poupanças que tem em comparação no ano passado ou antes disso, que se sabe quanto está gastando e que é a qualidade da prestação que está dando. E quando a prestação é melhor, mais eficiente, de alta qualidade, porque parte disso é acompanhamento do paciente. Então, tem pacientes mais saudáveis, não usam o sistema tanto, e então tem poupança. E essa poupança está dividida entre os membros do ACO. E eles têm um incentivo de assegurar que onde tem gaps, que eles vão ajudar. Como vamos a gerenciar isso? E uma coisa eu acho fundamental, que é bem diferente, e Carla tocou isso, é o número de médicos. Nos ACOs, tem muito mais enfermeiras que médicos. E eles fazem a gestão, eles fazem a parte clínica com os pacientes, eles fazem o acompanhamento dos pacientes, e tudo isso melhora a performance e também a qualidade para pacientes, porque eles têm mais atenção com a enfermeira, é mais barato, né, que o médico, e o grupo está ganhando porque tem poupança e o paciente está ganhando. Então, não tem menos problema com gaps, tem menos problemas com performance, porque todo se está definido. Perfeito, obrigada, Maureen. Carla,
Suas considerações. Exatamente, Vilma, como a Maureen coloca, né? Se nós temos grandes navegadores, que são os enfermeiros, que criam um vínculo com esses pacientes e fazem com que eles entendam que a necessidade é falar com esse vínculo primeiro, antes de sair na corrida em busca desse atendimento, e eu referencio esse atendimento para uma especialidade correta, se necessário, eu crio nisso um atendimento muito mais adequado e muito mais satisfatório. O paciente tem um acesso melhor. Como a gente sempre defende, né, Vilma, e nesse modelo, né, Maureen, a atenção primária, ela se faz muito presente. Então, a porta de entrada ser a atenção primária à saúde, ser a porta de entrada para esse modelo, é essencial. É dali que eu vou criar todos os meus indicadores, por conta da carteira atendida, dos provedores que estão fazendo parte, a quem eu referencio, a contrarreferência, e então os desfechos clínicos serão muito mais adequados. Eu crio dessa forma uma jornada adequada para esse tratamento. Faça a poupança, como a Maureen bem colocou, eu achei esse termo super adequado. É uma poupança, sim, porque eu estou fazendo um tratamento adequado no início e eu posso, inclusive, prover um atendimento de muito maior qualidade, num custo mais elevado, se necessário for, porque eu tenho uma poupança para aquilo, eu consigo desenvolver essa atividade de forma muito mais tranquila. É importante que a gente entenda que o modelo ele sai do hospitalocêntrico. Então, num primeiro momento, ele pode assustar, porque o hospital ele deixa de ter o grande atendimento. O meu volume maior ele está na atenção primária, ele está sendo feito pelos enfermeiros, por outras equipes multidisciplinares que vão estar dando todo esse suporte. E o médico passa a ser um personagem, um detalhe dessa atuação que vai ser usada no momento correto, assim como a internação e os pronto-atendimentos. Eu acho, Vilma, que com a pandemia a gente já observou essa mudança de modelo, né? Eu acho que ela foi imposta durante a pandemia e agora ela está começando a acomodar e a população está entendendo a necessidade de se cuidar e não correr atrás de uma emergência, porque eu não preciso disso, eu tenho uma atenção prévia a isso. Eu acho que para isso a pandemia vai nos ajudar. Ela vai trazer isso de positivo e talvez fique mais fácil a gente conseguir implementar esse modelo aqui no Brasil, onde a gente tem vários outros players, como a própria Agência Nacional, que está aí regulando todo esse movimento, e que hoje eu entendo a Agência Nacional já como uma defensora do modelo. É lógico, eu trago qualidade nesse atendimento, né? Perfeito. Agora, dentro de tudo que nós estamos conversando, é sabido que em uma ACO nós não temos uma ampla rede de prestadores envolvidos nesse cuidado. Nós temos um jeito organizado com um número menor de provedores responsáveis, então, por esta população. Maureen, explica para a gente um pouco os conceitos de provedores in e provedores out. Quando que a gente precisa de ter provedores out? Quando que uma ACO contrata um provedor para um determinado serviço que porventura não tenha na ACO? Como se dá essa relação? Quem está in na ACO e quem está out na ACO? E, cara, se você quiser complementar depois isso aqui para o Brasil, como que a gente pode trabalhar? Pensando nisso, abordar um pouquinho as diferenças na contratualização que a gente tem entre esses players todos nessa cadeia de suprimento aí para acontecer uma ACO. Por gentileza. Sim, obrigada. Interessante pergunta. Os ACOs são um grupo fechado, usualmente com a prática de médicos que é por a maioria especialização e a atenção primária. Mas pode ser que dentro desse ACO tenha hospitais. Alguns têm mais que um, alguns são bem grandes, então a diferença é enorme, porque tem pequenos que só tem médicos e tem alguns especialistas, e esses grupos pequenos que não têm, eles são all-in, eles são dentro, eles são parte do ACO. E o ACO está contratando com alguns especialistas fora,
e com todos os hospitais. Isso é bem comum, que o hospital não está à parte, e tem bastante pesquisa agora nos Estados Unidos sobre se o hospital está dentro, está fora. Porque os incentivos são diferentes, não? Para o grupo médico, que são os donos, não? Desse ACO, em parceria com o plano, o outro grupo de gestão. Então, interessante, durante a Covid, os ACOs, que não têm muitos hospitais, tinham um contrato para overflow, não? Que tem pacientes excessivos, tem um contrato com outros hospitais que eles podem contratar com um preço definido em avanço para expandir o rede que eles têm. E isso funciona muito bem para alguns deles. Tem outros que não têm esses contratos, que não têm esses convênios. E eles tinham problemas, porque tem que mandar para uma emergência que está fora. Então, isso está fora, está out. E isso não é parte demais do ACO. Então, essa definição do ACO e que está dentro é importante. Como você colocou, é algo que tem que pensar, porque senão esse não é somente uns médicos, ou hospitais, ou especialistas que querem trabalhar juntos. Isso é bom, tudo bem, mas isso não é ACO, porque não tem essa gestão e essa informática, e não tem as atividades definidas e pré-determinadas em termos de in and out. E eu acho que isso não é um tema que está discutido muito nos Estados Unidos, mas eu acho no Brasil é fundamental, porque está adaptando novos modelos, e para saber o que está adaptando, essa é uma das linhas que eu acho importante. Obrigada, Maureen. Carla? Já trazendo aqui para a gente, né? Nós temos sim a necessidade de ter uma cobertura global, ou seja, eu não posso deixar esse paciente sem atendimento. Portanto, dentro de uma ACO aqui, é possível sim eu ter a contratação de serviços referenciados, por exemplo. Então, eu tenho um provedor, que é um grande hospital, onde eu diria um hospital geral, onde eu vou fazer a maior parte dos meus procedimentos, mas eu posso sim contratar, usando um termo daqui nosso, né, Vilma? Credenciar um serviço especializado fora desse contexto, fora dos provedores, ou seja, ele seria um provedor out, ele seria um contratado para que eu pudesse ter esse atendimento. Exemplos de serviços para isso, os grandes transplantes, um serviço de coronária muito especializado, um pouco mais afastado da onde eu tenho essa carteira sendo atendida, ou até um pronto atendimento, onde eu tenha que gerar esse atendimento, prover esse atendimento, porque essa carteira está localizada um pouco mais distante. Mas sempre com a preocupação da integração das informações, a referência e contra-referência, o acesso a isso e os desfechos combinados. Então, eu acho que é isso que a gente estaria trazendo para cá, para o nosso modelo, né? Perfeito. Aqui, Maureen, a gente tem trabalhado muito numa perspectiva que nós chamamos de Full ACO, o hospital estando dentro. Tive a oportunidade de visitar uma ACO nos Estados Unidos, onde tinha os hospitais de baixa complexidade dentro. Atenção primária, secundária e hospital de baixa complexidade. E contratava o hospital de maior complexidade. E já, como você disse, tem várias avaliações disso nos Estados Unidos. Se você pudesse trazer para nós um pouco desses resultados, dessas avaliações, do que está se encontrando quando se tem esses diferentes prestadores dentro da ACO, então, como que a gente pode lidar com isso? E para Carla, para a gente trabalhar um pouquinho as questões dos KPIs. No Brasil, nós não temos a cultura de mensuração da efetividade dos desfechos clínicos, né, e de trazê-los numa evidência ao ponto de ter uma remuneração diferenciada conforme esses resultados. Quais os desafios que isso nos impõe para a efetivação de uma ACO?
Ok, obrigada. Ok, com os estudos, por a maioria, quando tem hospitais de alta complexidade dentro do ICU, eles têm poupanças menos que os hospitais, que os ICUs que não têm a complexidade hospitalar dentro. E isso porque tem uma tensão entre os incentivos para o grupo de médicos e também para os planos, e que tem mais uso do hospital de alta complexidade quando está dentro. E isso dá uma dificuldade para a melhoria de qualidade e de controle de custos. Então, isso é... Mas tudo bem com isso, mas ainda tem esse desenho, quer dizer, no ACOs, porque estão variando. Lembra, os Estados Unidos, igual como no Brasil, tem um montão de planos de provedores, de grupos de médicos, de hospitais, e os ACOs estão definindo um grupo entre eles para coordenar e criar um ACO. Ainda tem tudo isso que está fora, e tem médicos que estão parte desse ACO que fazem alguma coisa fora. Mas a maioria não se faz isso, e não, mas tem de tudo. E como tem, os ACOs estão trabalhando com vários planos, não somente com parceiro ou com só uma ou dois. É muito comum que tem muitas. Mas, então, eu acho que essa ainda é uma questão empírica, mas tem uma tendência que indica que é melhor que tem hospitais de menor complexidade dentro do ICU. Eu queria tocar uma coisa. Essa mensuração que o Vilma, você está falando, não foi comum nos Estados Unidos. Ainda não está comum em todo lugar. Mas essa mudança depois dos estudos que fizeram sobre a baixa qualidade no sistema americano nos anos 2000, esse mudou tudo. E isso eu acho que foi uma mudança para o país e para a saúde, mas ainda tem uma variação enorme. E isso, eu acho que isso vai continuar. Isso é comum em sistemas como o Brasil, nos Estados Unidos, que tem muita inovação, muita criatividade, e todos não querem seguir na mesma direção. Então, Carla. Exato, essa é a maior dificuldade mesmo, é o tamanho que a gente tem, né, Maureen? É todo mundo, e é muito criativo, realmente. O sistema é muito criativo, e isso é bom, isso é bom. Bom, Vilma, voltando para os KPIs, que são esses indicadores chaves, responsáveis, então, por fazer com que a gente tenha uma gestão adequada de todo esse processo, não é fácil. A cada provedor, então, que nós conversamos, existe uma discussão sobre os principais indicadores para acompanhar o processo de atendimento dentro daquela estrutura, voltados tanto para a prática clínica e para os desfechos, assim como, principalmente, a satisfação desse cliente. Isso é muito medido para que a gente possa, então, acompanhar, de fato, o que foi prestado para esse atendimento. Lembrando que o nosso objetivo final é entregar a melhor qualidade de atendimento e prover o melhor em saúde para esse beneficiário. E não só o custo vira uma consequência de tudo que a gente vem fazendo. Então, para cada instituição, são definidos esses indicadores chaves para acompanhamento, e para isso é muito importante que a gente tenha um gestor clínico que acompanhe essa jornada, tanto dentro da estrutura, como com quem está financiando. Eu vou usar essa palavra como a Maureen trouxe, esse financiador, que na verdade aqui para a gente, Vilma, tropicalizando esse termo, seria então o que a ASC faz, que é acompanhar a gestão de todo esse processo. Não financiar, mas acompanhar a gestão e a mensuração de todo o trabalho que é feito. E para isso os KPIs são super importantes para dentro de cada situação, e para que no final de um determinado período que vamos pactuar também entre os provedores, a gente faça o fechamento, vamos
houve benefício, a poupança de fato foi feita, ou houve um desperdício maior ainda? Qual é o ponto que a gente tem que melhorar para que a gente, de fato, né, faça acontecer essa poupança e a entrega melhor do atendimento para o paciente? Eu acho que é isso. Nós temos muitos desafios aqui, né? A mudança de cultura, e a gente sabe que cultura não muda assim rápido, né, Maureen e Carla, de uma hora para outra. Nós temos um jeito histórico aqui de organizar o sistema de saúde na saúde suplementar, um jeito histórico de comprar, os tomadores comprarem esses serviços. Nós temos várias modalidades de operadoras aqui que trabalham de formas específicas. Então, nós temos alguns desafios ainda, e encontrar essa rede de provedores que tenham este propósito, que tenham essa aceitação, a gente tem buscado, estamos identificando, existe sim, tem muita gente querendo fazer diferente, e entender isso que a Maureen trouxe de elementos estruturantes de uma ACO para que de fato a gente faça isso bem feito. E aí, Maureen, eu foquei muito nos 4 pontos que você trouxe, né? A reforma da inovação da assistência, reforma e inovação da assistência, que é o aumento da qualidade para proporcionar o sistema com uma interoperabilidade, onde a gente possa, esse sistema ele facilite essa gestão, facilite o olhar e facilite o olhar, inclusive, dos gaps. O que está bom e o que tem gap aqui que a gente precisa de trabalhar para melhoria. O outro ponto que você enalteceu foram os modelos de pagamento. Então, sim, trabalhar com pagamento for performance, né, pay for performance, o capitation, o orçamento global para os hospitais, que é um outro jeito de remunerar, que exige um estudo aqui também, e, de fato, ter essa gestão efetiva. E aqui, para nós, é importantíssimo a questão da navegação, esse trabalho todo que os enfermeiros fazem para que nós tenhamos mais o tempo do cuidado adequado no prestador adequado, como a cultura da nossa população ainda é grande no uso do pronto-socorro, ainda é grande com algum serviço que tem disponível, nós precisamos estar bem próximos para poder fazer a diferença. Eu agradeço aqui, agradeço a todos, o FIS, e passo a palavra para vocês fazerem em 1 minuto as considerações de cada uma de vocês e a sua mensagem final e o agradecimento. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Vilma. E esse foi um painel excelente. Gostei muito dessa conversa. Essa mudança de cultura é fundamental. Tem toda a razão. E isso e mudança desse tipo é bem difícil. Mas sempre tem inovadores, pioneiros, que eles vão fazer primeiro, vão mostrar que pode fazer e pode ganhar e tudo melhora. Mas essa mudança é difícil. Mas vocês já têm elementos disso no Brasil. Tem grupos que fazem parte disso. Eu não vou falar disso porque não tem tempo, mas eu acho que essa experiência de alguns dos planos fechados, medicinas de grupo, alguns deles têm elementos disso que é bem importante. Lá no São Paulo, tem em Rio, tem em Minas Gerais. E eu tenho bastante confiança que no Brasil vocês vão adaptar isso e experimentar com isso, porque isso é o jeito brasileiro, né? E eu acho que esse modelo tem valor no Brasil e em toda a América Latina, porque esse modelo é bom para as pessoas de baixa renda e de alta renda. E nós vemos isso aqui nos Estados Unidos, também em Inglaterra. Então, é um modelo que tem valor para o Brasil e para a população. Então, muito obrigada. E a Carla. Obrigada também. Vou falar bem rápido, que eu acho que a gente está terminando. Adorei participar. Acho que contribuímos e muito. A Maureen traz toda uma experiência, imagina, de uma vida falando sobre isso. E nós somos, né, Vilma, umas incentivadoras assíduas da ACO aqui no Brasil. Estudamos muito sobre o tema, acredito muito, e assim como a Maureen disse, eu acho que a nossa população, assim como muitos outros, seriam muito beneficiados por esse novo modelo. E a gente fica à disposição, eu fico à disposição. Quem depois quiser conversar mais,
Acho que depois fica o nosso e-mail, enfim, os nossos contatos. Muito obrigada. Obrigada a todos, até a próxima, tchau.